Pai querido, muitíssimo obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Nós colocamos esse tempo de leitura da Tua Palavra também diante de Ti. Nós confessamos que precisamos, Senhor, da Sua graça, da Sua misericórdia. Eu confesso os meus pecados. Se Te ofendi, se na Tua dignidade, no Seu caráter, na Tua santidade, na Tua honra, Deus, me perdoe em nome de Jesus. Se ofendi o meu próximo, da mesma forma eu peço perdão. E que isso não seja um empecilho para a revelação do Senhor para nós, Pai Santo. Eu peço que o Senhor venha se revelar a nós tremendamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 29, diz assim: E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que não veem e os que não vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ele estava falando quando os seus discípulos chegaram. Ele está falando aqui, quando os seus discípulos chegaram que ele enviou para curar e tal, eles chegaram pulando de alegria e tal. E Jesus falou: olha, fique alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro tal, da vida. Mas ele fala uma coisa aqui, voltando para os discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas, reis, desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Adianta a sua Bíblia e vai para Lucas, capítulo 11, versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer-lhe: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e os condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Eu estou com essa palavra no meu coração já há algum tempo, e eu digo a vocês o seguinte: o Senhor está falando, olha, quantos no passado desejaram ver e ouvir o que vocês ouvem? Falou para os discípulos, quantos no passado reis, imaginou Davi, quanto Davi não queria ver Jesus, caminhar com Jesus, ver Jesus fazendo as obras tremendas, pregando o evangelho do reino. Você acha que Salomão não queria tremendamente ver isso? Reis, profetas, você já imaginou os profetas que Deus deu as profecias do Messias? E essas pessoas, o quanto eles não dariam para ver Jesus, caminhar com Jesus, não é? Ver Jesus, caminhar com Jesus. Quantos não dariam, não é? Quantos não dariam a vida para isso? Não é verdade? Quantos não dariam a vida para isso? Quantos? E ele cita até a rainha do sul, né, que saiu lá dos confins da terra para vir ouvir a sabedoria de Salomão, e Salomão falar das coisas de Deus. E ele fala, olha, ela vai se levantar e julgar. E quantos, não é verdade? E quantos, o povo de Nínive também vai levantar e vai julgar, porque eles ouviram Jonas. Agora, está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que Jonas, e as pessoas não estavam ouvindo Jesus Cristo, não estavam dando crédito, não estavam, assim, respeitando, amando, honrando a Jesus. Hoje nós não estamos numa situação diferente não, irmãos.
Hoje nós não estamos numa situação diferente, não. Infelizmente. Infelizmente, hoje poucos estão dando crédito. Agora, se o Senhor falou, olha, tipo assim, ai desta geração que não está dando crédito, porque no passado reis e grandes homens queriam ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Uma rainha sai dos confins da terra, viaja. Gente, naquela época não era de avião, não. Era no lombo de animal. Era em carroças, carruagem, sei lá. Então você veja bem, para ouvir da sabedoria de Salomão, Salomão falar das coisas de Deus. Você vê como Deus fez com Jonas, para Jonas pregar a Nínive, e Nínive se arrependeu. Agora hoje, além de termos todos os relatos do Velho Testamento, além de termos todos os relatos de Jesus, além de termos todos os relatos dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, e depois dos outros discípulos que foram sendo grandes homens de Deus, que foram evangelistas e tal, temos tudo isso. Temos palavra de Deus sendo pregada todos os dias nos 4 cantos desse Brasil, das mais diversas formas, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela na televisão, seja ela na internet, seja ela no culto, seja ela através de uma obra missionária. Como nós temos hoje, assim, temos a facilidade de Bíblias em todas as cidades têm uma livraria evangélica. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Bíblia em tantos idiomas, Bíblia em português de tantas as formas, letras minúsculas, letras gigantes, coloridas e tal, tudo. E nós estamos igual o pessoal dessa época. Eu creio que essa palavra para nós hoje, olha, como aquele povo queria ter o que vocês têm hoje. Eu fico imaginando os chineses lá lutando por uma página da Bíblia. Eu fico imaginando os crentes na Eritreia, no Afeganistão, no Iraque, no Irã, lutando por uma página da Bíblia, lutando pela liberdade de poder falar de Jesus e ouvir de Jesus. Pessoas pagando com a vida em países muçulmanos, países que perseguem assim escancaradamente aqueles que pregam a palavra de Deus. Quantos desses que estão presos na China, na Coreia do Norte, na Eritreia, no Irã, no Iraque, quantos desses não daria tudo para morar num país livre, ter acesso, como nós temos a palavra de Deus? Mas quanto pouco caso hoje é feito da palavra de Deus, quanto pouco caso é feito quando uma ministração. Eu vi esses dias na igreja, eu fiquei muito assim triste. Está o pastor pregando, o pastor ali ministrando, está a pessoa no celular, vendo foto no celular. Quanto desses de hoje, eu não estou nem falando daquela época, eu estou falando dos de hoje, que estão em países, estão em locais onde o evangelho é quase inacessível, daria para poder estar dentro de uma igreja, ouvindo na sua língua, com o ar-condicionado ligado, num lugar confortável, um som agradabilíssimo, um louvor agradabilíssimo, um pastor ungido pregando uma palavra de Deus maravilhosa. Quanto essa pessoa não daria para estar sentado no lugar desse cara que estava lá com o celular vendo fotografia? Você já imaginou? Você já imaginou? Não é? É isso que Jesus falou para aqueles discípulos. Falou: vocês não sabem quantos reis, quantos homens e mulheres queriam ver o que vocês estão vendo, queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. E eu falo para a igreja hoje: ô igreja, quantos hoje dariam tudo para ter acesso à internet com a facilidade que nós temos para ouvir a palavra, para ligar uma televisão, ouvir a palavra, para abrir uma Bíblia e ler no seu idioma, para comprar um livro, para ter uma livraria, para ter uma livraria totalmente dedicada a artigos que falam da palavra de Deus, quer seja um livro, quer seja um CD, quer seja um DVD, né? Quanto material disponível na internet no nosso idioma, dublado para o nosso idioma, não é verdade? Quantas nações da face da terra daria para ter isso?
Nós temos missionários enfiados em aldeias indígenas, que para chegar lá, meus irmãos, só pela graça, isolados do mundo. Nós temos servos de Deus na África, isolados do mundo, em tribos muçulmanas, em comunidades que ali sofrem apedrejamento, sofrem perseguições. Nós temos pessoas inseridas em nações comunistas, em nações como a Coreia do Norte e a China, que não pode, é crime se converter. Países muçulmanos onde é crime se converter. É crime, perde tudo, perde o nome da família, perde herança, perde tudo, perde emprego, se for um emprego público, perde. E nós aqui fazendo tão pouco caso de tudo aquilo que tem chegado às nossas mãos de palavras de Deus, não é? Em todas as formas. Então eu quero que o nosso coração hoje esteja em alerta. Qual é o alerta? Que valor eu estou dando para tudo que Deus tem proporcionado para mim do conhecimento da palavra dele, e eu tenho desprezado, hein? Será que eu tenho desprezado ou eu tenho dado o devido valor? Será que eu tenho buscado a palavra de Deus? Será que a Bíblia na minha casa ela é um instrumento decorativo? É um instrumento para mim, quando eu estou com um problema, eu tirar uma palavra para ver o que Deus quer falar comigo, como se fosse uma caixinha de surpresa, um jogo, o quê? Uma sorte? Ou será que eu tenho pensado o seguinte: essa palavra está disponível para mim, eu vivo num país tão livre, o que eu posso ser útil para a obra de Deus, como eu posso utilizar de toda essa liberdade, de todo esse material para abençoar vidas ao redor do mundo, no meu próprio país e ao redor do mundo? Como? Você já parou para pensar nisso? Eu vejo, certo? Eu tenho um termômetro, o meu termômetro são vocês. Então aqui nós temos cristãos divididos de diversas denominações, de diversos lugares do mundo, né? Eu não falo só para pessoas aqui no Espírito Santo, nem no Rio, São Paulo, Minas. Aqui nós temos cristãos divididos em todo o país, em vários estados e alguns países. E nós sentimos isso, o desinteresse pelas coisas mesmos dos nossos ouvintes. Quer dizer, isso nos dá um termômetro de como está a igreja como um todo no nosso país e no mundo. O desinteresse tão grande pelas coisas de Deus, o desinteresse tão grande por se envolver nas coisas de Deus. Há um desinteresse em se envolver, porque hoje as pessoas não querem compromisso com nada que tome o seu tempo, porque o seu tempo é muito precioso. O seu tempo de divertir-se, o seu tempo de estudo, o seu tempo profissional, o tempo de você conquistar bens e riqueza, espaço na sociedade, ele é muito precioso para mim gastar esse tempo com coisas do reino de Deus, que aparentemente não vão refletir nada nesse mundo aqui para alguns. O que isso vai me trazer? Nós vivemos num país totalmente democrático, totalmente livre, pastor, então cada um pode e deve buscar a Deus. Não precisa que o outro encaminhe, não precisa que eu perca o meu tempo ministrando a uma pessoa, sendo que ela mora no mesmo ambiente que eu, no mesmo país que eu, em que ela pode ligar uma TV, uma internet, ler uma publicação, e tem Bíblias aí em todas as partes, tem Bíblia na internet. Então não preciso de mim, eu não preciso me envolver com isso. Enquanto isso eu vou ganhar minha vida, eu vou fazer minha vida, eu vou lutar para conquistar aqueles que são os meus sonhos, porque nós vivemos num país assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quer seja um país totalmente livre como o Brasil, quer seja um país fechado como a Coreia do Norte, como a China, como outros países, como a Arábia Saudita, como Iraque, Irã, entendeu? Afeganistão, esses países, quer seja um país totalmente fechado, que sofre uma perseguição direta, quer seja um país totalmente liberal, que sofre uma perseguição velada através da cultura, através da mídia, através das atividades e da destruição da mente, da família, porque lá,
se faz de um jeito, aqui se faz a mesma coisa de outro jeito. Lá se persegue abertamente, matando, prendendo. Aqui não se mata e não se prende. Aqui se mata e se destrói através da cultura, através de colocações da mídia, onde a família é destruída, onde não há mais um padrão familiar de marido e mulher. Hoje pode ser duas mulheres, 2 homens. Hoje nós temos uma exposição ao sexo tão grande com os nossos jovens tão cedo, ou seja, destruindo a pureza, a inocência logo no nascedouro, destruindo o casamento. O índice de divórcio é tão grande, então destruindo a família. Aqui a perseguição satânica é para fragmentar e destruir a família, consequentemente a igreja. Lá a perseguição é direta, é pessoal, é matando, é prendendo, é abafando a pregação do evangelho. Em ambos, nos dois extremos, o objetivo é destruir a pregação do evangelho do reino. Aqui, por exemplo, pouco se investe em missões. Aqui, por exemplo, nós temos pouca gente envolvida com essa questão do ID, do manter missionários, do ajudar missionários, do ajudar projetos missionários. Aqui a gente está cada dia mais esfriando nessa situação. Ontem, por exemplo, passando pelos canais de notícias à noite, eu vi uma reportagem de uma ONG criada somente para socorrer animais maltratados. E tinha um leão no nordeste do Brasil que tinha vivido num zoológico e sofrido maus tratos, e eles gastaram um valor, se eu não me engano foi R$40 mil ou R$10 mil, eu não sei, para transportar aquele leão de avião até São Paulo, levar para Jundiaí, onde ficou num santuário de animais que sofreram maus tratos. Ali esse leão está comendo 5 quilos de carne todo dia. Esse leão tem todo um carinho de veterinários, toda uma estrutura feita para ele, até aquecedor na jaula ele tem, caso ele sinta frio, aquecedor na jaula, um jardim para ele andar de 300 metros quadrados, para que ele possa andar no meio da grama, da relva ali e tal. Não tenho nada contra cuidar do leãozinho, poxa, tem mais que cuidar mesmo, mas você vê, movimentou-se, a mulher da ONG, ela movimentou pela internet e levantou essa grana para pagar um avião, para vir do Recife com a jaula, depois transporte do aeroporto de São Paulo até Jundiaí, construir uma jaula climatizada e tal, tudo isso, e ela levantou essa grana pelo Facebook. Então as pessoas conseguem criar promoções pelo Facebook, movimentar para salvar um animalzinho, isso, aquilo, outro. Mais uma vez eu digo, não tem nada contra nós, eu sou totalmente contra essa questão de você. Eu sou contra a prisão de qualquer animal, seja um passarinho, seja um leão, seja em circo ou zoológico. Certo que existem animais que nasceram no cativeiro, não tem como soltar na natureza, mas prender eu sou contra, e maltratar muito mais ainda. Mas eu estou te falando como o foco mudou. Hoje a gente pede aqui, poxa, por gentileza, nos ajude numa campanha dessa, nos ajude nisso. Ninguém se movimenta, você não vê uma campanha na internet, sabe? Pelo menos eu nunca vi aqui para nós, ou através do qual a gente precisa chegar a tal lugar para pregar o evangelho do reino. Você não vê ninguém se movimentando, fazendo uma campanha, uma cantina, um bazar, alguma coisa. Até hoje, em 7 anos, uma pessoa fez uma rifa. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados por outra forma, que é a frieza, a morbidez, o desinteresse. E eu estava lendo ontem para o meu filho uma passagem de Apocalipse que Deus fala assim: por você não ser quente e nem fria, ser morna, eu te vomitarei. Então, meu irmão, o discípulo de Jesus, o servo de Deus, ele tem que ser quente, moro? Esse negócio de morno, ou seja, ou morno, ou frio, ou quente. Esse negócio de ser morninho, sabe o que é morno? É aquele cara que fica em cima do muro, ele não vai nem vem, ele não toma atitude, ele não participa, é aquela vida, é aquela inércia, é aquele religioso
Deus vai vomitar. Meu irmão, eu só vomito algo que me causa o quê? Nojo. Eu só vomito algo que me causa náuseas. Eu só vomito algo que me faz mal. Você já viu um bom filé à parmegiana, um bife acebolado gostoso, uma muqueca de peixe gostosa, um peixe grelhado? A pessoa que gosta daquele peixe, eu vou vomitar. Por quê? Por nada. Estava ótimo, mas eu vou vomitar a si mesmo. Não, a pessoa vomita aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe traz problemas, aquilo que lhe traz enjoo, aquilo que traz nojo. Deus está falando por você ser morna, não ser fria nem quente, eu vou te vomitar. Eu vou te vomitar. Então a gente vê que muitas vezes, olha só, quantos queriam hoje no mundo morar no Brasil para ter o acesso à palavra, a liberdade de expressão, a liberdade de pregar a palavra. Essa liberdade que não tem dinheiro que pague. Quantas nações da face da terra queria ter? E não tem. E nós que temos, não valorizamos e não a utilizamos para a edificação do reino. Então, por nós não fazermos isso, nós nem avançamos e nós nem esfriamos de uma vez. Nós ficamos no meio termo. Se a gente esfria de uma vez, eu tenho certeza que Deus vai mover algo para trazer novamente um avivamento na nossa nação. Se a gente está quente, a gente está atraindo a glória de Deus, a gente está movimentando. Mas como nós estamos mornos, nem vai nem vem, Deus nos vomitará se continuarmos assim. Então, não permita ser vomitado por Deus. Não cause náuseas em Deus. Né? Não cause náuseas em Deus. Faça o seguinte: seja quente. Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer diferença nessa nação. Eu quero fazer diferença nesse mundo. Eu quero viver para a glória de Deus, fazendo a diferença. Eu não quero me importar só comigo. Eu quero colocar Cristo no centro da minha vida e ser um instrumento de Jesus para ganhar vidas. Chega de uma vida de morno, porque pode chegar o momento em que o Senhor Jesus vai vomitar todos os mornos. Meu amigo, e não queira ser vômito. Não queira ser vômito. Não queira ser algo que é jetado de dentro do corpo para fora e sai com um fedor, sai fedorento, e um vômito acaba. Eu sou assim, se eu ver uma pessoa vomitar, me dá vontade de vomitar. Um vômito causa outro vômito. Não queira ser vômito. Então, valorize você morar num país, você ter o acesso à palavra de Deus. Valorize isso tremendamente e utilize isso para o louvor da glória de Deus. Eu insisto em falar com você, essa liberdade que você tem, use isso, esses mecanismos de redes sociais, de internet, use isso, tudo isso para a glória de Deus Pai. Use isso para a glória de Deus Pai. Nada para outra coisa. Utilize a tua voz, utilize os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu para a glória de Deus Pai. Utilize a Bíblia, pegue a Bíblia e coma a Bíblia, não literalmente, mas estudando, lendo, porque milhões de pessoas daria a vida para ter uma Bíblia nas suas mãos, e nós as temos e a jogamos fora e a desprezamos. Faça isso. Não seja um vômito, mas seja algo gostoso de se pôr na boca, de se degustar, algo prazeroso, que a sua vida se torne algo prazeroso e poderoso nas mãos do Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?